Fala aí pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui para o canal Rei da Glória. Eu sou o Marcos Paulo e pessoal, como vocês podem ver, trouxe para vocês esse vídeo aqui nesse lugar aqui maravilhoso, paradisíaco. Tudo para trazer um melhor conteúdo para vocês, pessoal. E esse vídeo aqui é mais um vídeo sobre a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então pessoal, vamos ao estudo, que o estudo de hoje está tremendo, num cenário maravilhoso. Então pessoal, para inaugurarmos nesse canal um quadro que eu bolei, que se chama A Bíblia Explica. E o intuito desse quadro, pessoal, A Bíblia Explica, é para mostrar e provar que nós não precisamos da ciência, da NASA, Albert Einstein e deixa eu ver, como é que é o nome mesmo daquele rapaz lá da maçãzinha que cai? Esqueci o nome dele. Esse aí que vocês devem saber. E tantos outros nomes da ciência e da física, não precisamos de nenhum deles para aprendermos, para sanar as nossas dúvidas sobre nenhum tema referente à Terra e aos céus e ao universo. A própria Bíblia explica sobre vários temas. Então eu estarei trazendo um desses temas aqui para vocês. Então pessoal, sem mais delongas, vamos a mais um estudo. A Bíblia Explica. Pessoal, vocês sabiam que a Bíblia nos esclarece por que todo ser vivo morre se não tiver acesso à água e à luz do sol? Não precisamos da ciência para nos esclarecer sobre esses temas. Então vamos à explicação bíblica sobre isto. A resposta para essas duas questões é uma porção espiritual e uma porção literal. A porção literal, a própria ciência já explica, muitas vezes de forma errada. Mas a porção espiritual, somente a Bíblia nos dá luz sobre esse tema. Porque todo ser vivo precisa de água e da luz do sol para estar vivo. E a resposta espiritual é: a água que desce do céu representa o Espírito Santo, pois o Senhor Jesus traz vida derramando do seu Espírito sobre todo ser vivente debaixo do céu. Então, para estar provando isso que eu trouxe para vocês, essa explicação, eu separei aqui alguns textos. Então vamos estar lendo Números, capítulo 20, versículos 2 ao 11. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha. E ela verterá água, ou seja, sairá água da rocha. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu os braços e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Então, pessoal, vimos pelo texto que o povo, Deus tinha usado Moisés e Arão para tirar o povo da escravidão do Egito e conduzir o povo até o deserto. E Deus fez isso, abriu o Mar Vermelho, né? O povo, o exército do faraó tentou ainda atacar o povo de Deus, só que Deus fez com que o mar voltasse, o exército do faraó morreu afogado, o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho.
Aquela história que todo mundo já conhece, né? Aí o povo foi conduzido até o deserto. No deserto, eles tiveram um encontro com Deus, foram guardados por Deus. Só que lá, eles, ao invés de serem gratos a Deus, eles começaram a blasfemar, começaram a reclamar, falando que no Egito estava melhor e tal, aquela reclamação. Todo mundo que estuda a palavra sabe do que eu estou falando, né? Não vou repetir aqui. Então o texto é sobre isso. Essas coisas aconteceram literalmente, mas essas coisas de Moisés bater com o cajado na rocha e a rocha sair água, tudo isso aconteceu literal, mas tem um sentido espiritual por trás. Vou chegar lá ainda. Vamos agora ao próximo texto. Vamos para o texto de Juízes, capítulo 15, do 18 ao 19. Esse texto diz referente a Sansão, né? Aquele Sansão e Dalila, muitos já conhecem a história. E aí, olha só as coisas que vão acontecer com Sansão, que parecem, né, recorrentes com o texto que eu acabei de ler, de Moisés e Arão, quando Moisés bateu o cajado na rocha e saiu água. Olha só como é que anda em concordância, como é que entra em sintonia com esse texto, e não há coincidência. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Lei é o nome da cidade, e dela saiu água. Ó. Mais uma vez você está vendo a rocha, está vendo água no cenário e está vendo um homem de Deus. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Vai guardando isso, pessoal. O cenário: um homem de Deus, a rocha e a água. Tudo isso aconteceram literalmente, e para o nosso tempo, para o tempo futuro, tem um sentido espiritual que vai se concretizar lá no Apocalipse. Vou chegar lá, vocês vão entender. Então vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 ao 8. Vai dizer o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, à medida que se aproximam dele quem? O Senhor Jesus. Mas ele está dizendo, ó, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, né, pelo Deus Pai, e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados, ó, apontando assim como Moisés e Arão foi utilizado, como Sansão foi utilizado, como a igreja é utilizada, como a igreja no tempo do fim será utilizada. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação, ó, gravem isso, como pedras. Começou falando no singular, né? Com Moisés e Arão, com Sansão, uma pedra, que é Cristo. Apontava para Cristo, agora já desvendeu o mistério. A pedra é Cristo. Agora já está falando pedras, no plural, que é a igreja. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Ó, viu? Antiga aliança, as coisas eram oferecidas literais, sacrifícios literais. A própria pedra era uma pedra literal. A própria água que saiu da rocha era uma água literal. Mas aqui no Novo Testamento, essas coisas se concretizam da Antiga Aliança, que eram sombras, se concretizam na Nova Aliança de forma espiritual em nós. Então o texto está dizendo: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus. O que é oferecer sacrifício espiritual? Luta contra a carne, santificação por meio do Espírito, né? Pregação do Evangelho, pregar contra o pecado, edificar as nações por meio da pregação do Evangelho, viver uma vida exemplar diante das nações por meio da palavra de Deus. Tudo isso é sacrifícios espirituais,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Essa pedra aqui é o próprio Cristo, né? Para muitos, até aqui, não é mistério nenhum. Versículo 7. Portanto, para vocês, os que creem, para vocês, os que creem, porque o mundo não crê. Os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, ou seja, boa parte dos judeus e do mundo inteiro que não crê no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser o quê? Por meio do Evangelho, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam. Por que tropeçam? Porque não creem no Evangelho, não aceitam a exortação por meio da palavra e continuam vivendo nos seus pecados, continuam vivendo em ofensas e pecados. E acaba que Cristo, ao invés de ser a água que sai da rocha para eles, né? A água aí é a palavra, é a rocha é Cristo, Cristo acaba sendo uma pedra de tropeço, porque eles tropeçam na lei de Deus. Entenderam? Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, viram? Para o que também foram destinados. Aqui os calvinistas tropeçam. Para o que foram destinados, eles acham que Deus criou. Os que serão condenados, eles foram criados para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Foram destinados por quê? Porque na sua presciência Deus viu aqueles que usariam do seu livre-arbítrio para se voltar contra a lei de Deus. Eles, por livre e espontânea vontade, praticaram as más obras. Por meio da própria vontade deles, eles acabam sendo destinados ao lago de fogo e enxofre. Não é que Deus destinou no sentido que Deus criou, que como se o homem fosse um robô na mão de Deus, já programado, e não tivesse livre-arbítrio, e aí Deus conduzisse uns para ser salvo, uns para ser condenado, como os calvinistas pregam. Essa doutrina está errada. Agora, pessoal, vamos para João, capítulo 4, versículos 1 ao 14. Vai dizer o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Por que o Senhor Jesus estava fazendo mais discípulos e batizando pessoas, embora não houvesse ele que estivesse batizando? Porque embora o Senhor Jesus não tivesse pego ninguém e colocado a cabeça da pessoa e emergisse sobre as águas para batizar, as pessoas, os apóstolos, estavam batizando em nome do Senhor Jesus. Estava sendo atribuído em nome do Senhor Jesus. Então quem recebe o crédito é quem? O Senhor Jesus. Por isso que está dizendo, embora não fosse Jesus quem tivesse os batizado, mas os seus discípulos, né? Porque quem está batizando os discípulos mas está em nome de Jesus. Então quem recebe o crédito é o nome do qual está sendo proferido, que é o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Por que o Senhor Jesus fugiu? Os fariseus ficaram sabendo, os fariseus iriam querer matá-lo, né? O Senhor Jesus não é bobo, fugiu dali. Era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar? Muitos têm dúvidas a questão disso. Porque já estava dentro da palavra, passar por Samaria, que agora ele vai encontrar a mulher samaritana, né? E aí vai acontecer a leitura aqui, vocês vão entender. Ele vai falar de coisas espirituais aqui, coisas profundas que muitas pessoas na igreja não entendem, que é sobre as duas casas de Israel, judeus e gentios unificados pela palavra de Deus, judeus e gentios unificados na cruz do Calvário. Para quem não sabe, a cruz representa uma porção do povo judeu, uma porção do povo gentil, convertido no Evangelho de Cristo, eles sendo juntados pela cruz do Calvário, pelo sacrifício de Cristo. São as duas casas de Israel.
Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Esse texto aqui é muito famoso, né? Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Jesus sentou ali cansado? Sentou, mas Jesus sentou ali de propósito, porque ele já tinha coisas ali que o Senhor Jesus já estava querendo deixar registrado para nós, que é o que eu estarei lendo aqui. Nisso veio uma mulher samaritana. O Senhor Jesus já estava tudo programado, plano na mente já, antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus é maravilhoso. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Por que ela está falando isso? Porque os judeus e os samaritanos estavam em risco, estavam em briga. Os judeus não falavam com os samaritanos, nem os samaritanos falavam com os judeus. Né? Estava dividido as duas casas. O Senhor Jesus veio justamente para unificar os povos, no meio do evangelho dele. Por isso que ele estava ali falando com a mulher samaritana. A mulher samaritana estava representando nós, os gentios, que estávamos divididos do povo judeu. O Senhor veio para unir as duas casas, o povo judeu e o povo gentil, e formar uma só família, um só povo. É isso que o Senhor Jesus quer passar aqui. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ó, vocês veem aqui que, como eu disse, a pedra, a rocha é Cristo. E aqui ela está falando de água. Lembra dos textos que eu li anteriormente? Moisés e Arão lá no deserto. Moisés bateu na rocha para sair a água. A rocha estava apontando para Cristo e a água que sai da rocha é o Espírito Santo. Está tudo se concretizando aqui de forma espiritual. Vocês estão entendendo, né? Espero que vocês estejam entendendo. E aquele texto que eu li de Sansão também, que Sansão clamou a Deus e da rocha fez sair água, aí ele bebeu a água. Vocês viram aí, o povo de Deus, né? Moisés, Arão, Sansão, a rocha e a água. Agora está se concretizando aqui de forma coisas literais no Antigo Testamento e agora de coisas espirituais no Novo Testamento. Então vamos lá. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, ele teria dado água viva. Que o Senhor Jesus está falando de coisas espirituais. Água viva, o que é? A vida eterna. O Espírito Santo. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água. A mulher não entendeu ainda. Eu poço a fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela está pensando que Deus está falando, o Senhor Jesus, né? Deus está falando de água literal, mas o Senhor Jesus estava usando coisas literais para falar de coisas espirituais aqui. Olha como é que Deus é maravilhoso. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Olha o que ela está falando. Ela está falando para o próprio Criador dos céus e da terra, está falando. Por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Perguntando se ele é maior. Lógico, ele é o grande criador de todas as coisas, ele é o próprio Deus. Bem como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. O Senhor Jesus vai tentar explicar para ela de novo. Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O Senhor Jesus está usando a primeira água, é a água literal. Mas a água que eu lhe der, está falando da água espiritual, que é o Espírito Santo, que seria derramado lá em Pentecostes. E continua sendo derramado, né? Até o tempo do fim. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que água é essa que jorra de nós? É a instrução da palavra. Nós aceitamos o Senhor Jesus como o nosso único eterno Salvador.
aceitamos que vivemos em pecados e que devemos viver segundo a vontade do Espírito e não a vontade da carne. O Espírito é derramado sobre nós. Uma vez que o Espírito é derramado sobre nós, o que acontece? O Espírito Santo fica em nós para ficar de enfeite? Não. É para nos conduzirmos a uma vida santa e agradável diante do Pai e do Filho, aqui na terra, para sermos luz do mundo e sal da terra. Entendeu? O Espírito Santo não está em mim e você de enfeite. Ele foi derramado sobre nós para praticarmos as boas obras. Não foi isso que o Senhor Jesus disse na oração? Pai, tu em mim, eu em ti e nós neles. Neles quem? Na igreja. Para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Como que o mundo vai crer que o Pai enviou o Filho por nós? Quando a igreja pratica as boas obras e o Pai e o Filho é manifestado por meio da igreja. O mundo não tem o Espírito, não recebeu o Espírito Santo. Então a igreja que recebeu pratica as boas obras. E por meio das nossas boas obras, das nossas boas condutas pautadas na palavra, o mundo que não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, ele passa a enxergar o Pai e o Filho por meio da igreja e aceita Deus, se converte. Por isso que ele disse, Pai, tu em mim, eu em ti e nós neles, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, pessoal, vamos para Lucas, capítulo 24, versículos 49. É só um versículo só. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Que poder do alto é esse? É o Espírito Santo que seria derramado em Pentecostes. Você lembra daquilo que eu expliquei para vocês? Então, não vou explicar de novo, né, que eu já expliquei. Essa questão do Espírito Santo sendo derramado em Pentecostes. Vamos agora para o próximo texto. Pessoal, vamos para Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 21. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, sobre os apóstolos, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ou seja, esse povo falava outras línguas diferentes da língua hebraica. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Eles começaram a falar aqui em diversos tipos de idiomas. Língua do mundo mesmo. Inglês, francês, português, vários tipos de línguas. Entretanto, esses homens eram iletrados, né? Não tinham estudo, mas eles começaram a falar em vários tipos de línguas, por meio do Espírito Santo. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Eles ficaram ali perplexos, porque eles estavam vendo pessoas que não tinham estudo e estavam falando vários tipos de idiomas. Eles estavam entendendo perfeitamente, entenderam que aquilo dali era do próprio Deus. Deus estava falando por meio da boca daqueles simples homens que tinham pouco estudo e estavam falando vários tipos de idiomas nativo deles e perfeitamente, e coisas do Senhor. E eles creram. Você lembra do que o Senhor Jesus Cristo disse? Pai, eu em ti, tu em mim e nós neles, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. O povo começou a crer. O Pai e o Filho começaram a manifestar por meio desses homens, e esses homens começaram a crer. Vocês entenderam como é que eu expliquei anteriormente está batendo com a palavra? E assim o Senhor age conosco também. Partos, medos e alamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia,
próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Vocês viram aqui que eles estão falando vários idiomas. Eles estão entendendo perfeitamente. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam, os descrentes, né? E diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se como os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens de Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Versículo 17, a profecia. Você vê que os apóstolos, eles pregavam as escrituras, eles pregavam para o povo usando os profetas, usando o Antigo Testamento. Eles criaram o Novo Testamento, eles escreveram, criaram no sentido que foi o próprio Deus que instruiu eles, já não criou da cabeça deles. Eles escreveram o Novo Testamento, entendimento divino de Deus, sim, mas com base no Antigo Testamento. Coisa que o povo de Deus hoje não faz. Eles se apegam apenas ao Novo Testamento para pegar o Evangelho e esquecem do Antigo Testamento, principalmente quando vão pregar sobre o Apocalipse. Eles se apegam somente ao Novo Testamento e abandonam o Velho. E aí acaba o quê? Pregam heresia, pregam coisas que não condizem com a palavra de Deus, e em vez de edificar a casa de Deus, não edifica nada. Eles não conseguem conectar os pontos usando o Antigo Testamento. Eles pedem revelação, mas o texto está mostrando que os apóstolos eles não faziam isso. Eles usavam os profetas para construir o Novo Testamento, para puxar o Antigo Testamento aqui. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta, ou seja, profecia, Antigo Testamento, profeta Joel. Versículo 17, abre aspas. Nos últimos dias, está falando do Apocalipse, né? Lá no fim dos tempos. Então você vê que você tem que ter obrigação em vasculhar os profetas para pregar a palavra de Deus. Você não pode abandonar os profetas de forma alguma. Tenho certeza que você vai tropeçar na rocha que é Cristo e vai pregar heresia. Você tem que basear a sua pregação do Evangelho, baseado no Antigo Testamento, sim, mas nos profetas também. Não pode rejeitar. Tem que conectar o Antigo Testamento e o Novo para desvendar o Apocalipse e pregar uma mensagem correta diante do Pai e do Filho. Por quê? Porque é assim que os apóstolos fizeram. Porque essa mensagem aqui é do Antigo Testamento, mas está falando nos últimos tempos, ou seja, se cumpriu? Não se cumpriu, mas é a mensagem lá do Antigo Testamento. Então você deve rejeitar o Antigo Testamento? Não. Porque o próprio Testamento está dizendo que não se cumpriu. Se não se cumpriu, a resposta para o Apocalipse está no Antigo. Está no Novo, mas está no Antigo principalmente. Até porque o Apocalipse ele foi construído, foi retirado muitas coisas do Antigo Testamento. Como um desses textos, né? Vamos lá. Nos últimos dias, está falando do Apocalipse, fim dos tempos. Diz Deus: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Aí muitos podem dizer aqui, Marcos, derramarei do seu espírito. Está falando que se cumpriu aqui, Pentecostes, mas não é. O Espírito Santo ele começou a ser derramado em Pentecostes, ele continua sendo derramado até o tempo do fim, até o tempo das duas testemunhas. Então ainda estamos em Pentecostes, digamos assim, entre aspas, estamos, porque está sendo derramado ainda o Espírito. Quando a pessoa ímpia, ela aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador, o Espírito não é derramado sobre ela, e o que foi acontecendo na Pentecostes? O Espírito não foi derramado? Então, está acontecendo. Só que as pessoas pensam que aconteceu só lá, agora não acontece mais, mas está acontecendo. Entenderam? Aqueles eventos, infelizmente, não acontecem, porque o próprio povo de Deus começou a fazer um monte de baderna na igreja, né? Pegar um monte de heresia, e aí Deus acabou, digamos assim, ocultando um pouco dos dons que ele manifestou aqui em Pentecostes. Então,
Entenderam? Então vamos continuar aqui a leitura. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. 2 pontos. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Não tem essas coisas lá em Apocalipse? Tem, mas ele não está puxando aqui lá do profeta Joel? Vocês viram como é que o Apocalipse é construído lá, quase todo lá no Antigo Testamento? Vocês viram como é que está o atraso do povo de Deus em estudar a palavra, né? Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui, ó, outra frase que vai contra a doutrina calvinista. Calvinistas dizem que Cristo morreu somente pela igreja. Entretanto, a palavra de Deus diz, ó, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, pessoal, todos esses textos que eu li foi para referente, para provar porque que todo ser vivo precisa de água para estar vivo. Agora, vou ler texto porque que todo ser humano precisa do sol para estar vivo de uma forma bíblica, escatológica. A explicação bíblica para isto é o seguinte: o sol representa o Senhor Jesus, o portador da vida eterna, e a luz que emana do sol representa a palavra do Senhor Jesus, que revigora e edifica tudo que há debaixo dos céus. Como que eu provo isso? Irei ler alguns textos para vocês. Vamos aos textos. Então, pessoal, vamos para Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. O sol da justiça é quem? É o próprio Cristo. Por que dá asas? Porque lá em Apocalipse, o Senhor se apresenta como uma águia. A águia, as duas asas da grande águia. Está lá em Apocalipse. Também tem texto lá em Êxodo. O Senhor se apresenta como uma águia de duas asas. A águia é Cristo e as duas asas são as duas testemunhas, judeus e gentios. Pessoal, achei o texto. É Êxodo capítulo 19, versículos 3 ao 4. Que vai dizer o seguinte: logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, olha o que o Senhor vai dizer: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas, 2 pontos. Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias? As asas de águias, eu os trouxe para junto de mim. Esse asas de águia, nesse texto aqui, qual que foi as asas da águia? Foi Moisés e Arão. Deus não levantou Moisés e Arão para primeiro pregar na frente da tipologia do anticristo naquela época, que era o rei do Egito. Não pregou na cara dele? Ó, Deus mandou dizer, liberta o meu povo. Aí ele não quis, aí mandou a primeira praga. Liberta o meu povo, aí ele não quis, mandou a segunda praga, terceira, quarta, quinta. Lá na 10ª que ele resolveu se render, quando ele perdeu o filho, aí enviou o povo. Mesmo assim, quando o povo estava indo, o faraó se arrependeu. Deus já sabia disso, né? Abriu o mar vermelho, porque Deus já estava armando uma arapuca, porque Deus é presciente, já sabia o coração do faraó. Abriu o mar vermelho como uma arapuca, porque quando o povo passasse, os soldados do rei do Egito viessem para resgatar o povo de novo, para trazer, para levar para cativeiro, o mar se fechasse e matasse eles, o exército do faraó. Já estava tudo já na mente, já programado de Deus. Você acha que Deus é bobo? Deus abriu já o mar vermelho já de propósito. Não foi só para o povo passar, não, porque Deus já sabia que o faraó ia se arrepender no meio do caminho. Então Deus estava preparando uma armadilha. Então vocês veem que ele está dizendo aqui, ó, transportei sobre as asas de águias. A águia é o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. E uma águia tem duas asas. As duas asas representam o quê? Naquela época, Moisés e Arão.
Cristo que tirou o povo? Que tirou, usando Moisés e Arão. Lá no fim dos tempos, lá em Apocalipse, isso se repete. Achei o texto, pessoal. Apocalipse capítulo 12. Vamos do versículo 13. Vamos botar o pingo nos is aqui, vamos explicar quem é cada um aqui no personagem. Quando o dragão foi lançado da terra, quem é o dragão? Todo mundo sabe que é o diabo, Satanás. Começou a perseguição à mulher. Quem que é a mulher? A igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Essa é a mulher. Começou a perseguição. Por que começou a perseguição? O que vai acontecer é o seguinte, no fim dos tempos. O anticristo vai se levantar e ele vai enganar muitas nações. Como que ele vai enganar? Dizendo que ele veio trazer paz, e de fato ele vai trazer paz, aspas, 7 anos de paz. Ele vai assinar um contrato com muitas nações, um contrato de 7 anos de paz. Só que durante esses 7 anos, a igreja que vai estar esperta, que são as 2 testemunhas de Apocalipse 11, 2 testemunhas de Apocalipse 11 não são 2 pessoas que vão profetizar lá em Israel, como muitos pastores pregam. 2 testemunhas é o quê? É uma porção do povo judeu, uma porção do povo gentil, que somos nós, convertidos no Evangelho de Cristo, que não vai estar dormindo, como muitos povos de Deus estão dormindo, que vai acordar para esse mundo babilônico e vai profetizar e vai instruir o povo durante 3 anos e meio. Tem 7 anos. Na metade, a primeira metade, o povo de Deus vai estar profetizando, vai fazer milagres, vai fazer um monte de coisa. E uma parte do povo de Deus vai conduzir o povo para o deserto. Não esquece esse negócio de arrebatamento secreto da igreja. Outra mentirada. A igreja só vai ser arrebatada só lá no final. A igreja vai passar por grande tribulação. Até nisso a igreja está dormindo. Então, 7 anos de, aspas, paz que o anticristo vai trazer. Durante esses 7 anos, na primeira metade de 7 anos é o quê? 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, a igreja vai estar trabalhando firme. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá em Pentecostes. O Espírito Santo vai estar derramado com força sobre a igreja vai estar trabalhando como nunca. Fazendo sinais, operando milagres, expulsando demônios, trabalhando firme. Muitos vão crer, outra parte da igreja diz o povo ao deserto. Vou provar isso na Bíblia. Nesse próprio texto aqui vai dizer que que a igreja vai ser levada para o deserto. Vou continuar lendo. Estou pausando para explicar. Aí, quando chegar na metade, que é 3 anos e meio, no final dessa primeira metade, o que vai acontecer? O anticristo vai quebrar o acordo. E ele vai fazer guerra contra tudo aquilo que se chama Deus. Contra a igreja principalmente, mas contra todo mundo. Todos os reinos. Ele vai destruir, ele vai fazer guerra com todo mundo. Vai ser uma chacina, uma matança tremenda. Entenderam? Inclusive os que vão colocar a marca vão estar do lado dele, guerreando contra a igreja. Então vamos continuar aqui a leitura. Quando o dragão foi lançado à terra aqui, é na metade da semana. Como eu disse, 7 anos de paz. Quando deu 3 anos e meio, terminou os 3 anos e meio, Satanás é expulso dos céus e opera esse anticristo, né? E ele faz guerra, o anticristo, mais 10 povos, 10 nações, lá da ONU, Organização das Nações Unidas, lá da ONU, 10 povos, 10 países, fazer guerra contra a igreja, o anticristo e 10 países da ONU, fazer guerra. Aí o que vai acontecer? É essa parte aqui, ó. O dragão foi lançado da terra. Começou a perseguição à mulher. Começou. Terminou os primeiros 3 anos e meio. Vai iniciar a segunda parte. A segunda parte da última semana. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguição à mulher. Que dera a luz ao menino. A dar a luz aqui, eu estou falando de forma espiritual, né? Que o texto quer dizer. É gerar um cordeiro em nós, por meio da santificação. Foram dadas à mulher, ou seja, à igreja, as 2 asas da grande águia. Como eu disse, a águia é Cristo. Lembra aquele texto que eu li de Êxodo? E a águia é Cristo e as 2 asas é Moisés e Arão? Então, essas 2 asas aqui do Apocalipse
está representado em Moisés e Elias. Moisés e Elias. Como assim, irmão? Deus vai ressuscitar Moisés e Elias literalmente para profetizar lá em Israel? Não. O espírito de Moisés e Elias vai estar sobre uma porção da igreja. Então, pessoal, as duas testemunhas de Apocalipse 11 são as duas asas da grande águia. Que está dizendo aqui, ó, foram dadas à mulher, ou seja, à igreja, as duas asas da grande águia. As duas asas da grande águia é um ministério que estava sobre Moisés e estava sobre Elias. Todo o ministério de Moisés, todo o ministério de Elias vai recair sobre uma porção da igreja no fim dos tempos. Essas serão as duas testemunhas. E por isso, receberão como presente o espírito de Moisés e Elias para ministrar sobre toda a terra toda a boa obra que Moisés e Elias fizeram no tempo deles. Essas são as duas testemunhas. O próprio Senhor Jesus disse: vós sois as minhas testemunhas. Vós quem é a igreja. Entenderam? Então, duas testemunhas de Apocalipse 11 não são dois homens que vão estar lá profetizando lá em Israel, literalmente, dois homens literais. Não são. É a própria igreja. E uma porção vai ser levada lá para Israel, para pregar na frente da besta, do anticristo, e morrer, dando testemunho da palavra de Deus. E a outra porção da igreja vai conduzir os que estavam dormindo e conseguirem acordar, conduzir para o deserto e conduzir também muitos ímpios que vão crer no Evangelho através e não colocaram a marca da besta, né? Isso é muito importante relatar. São aqueles que não colocaram a marca da besta, que vão ouvir, que vão ver os sinais e maravilhas que a igreja vai operar e a pregação do Evangelho, e vai aceitar e vai ser conduzido até o deserto. Entenderam? Vou chegar nesse texto aí ainda. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado. Aonde? Nos céus, como o povo diz que vai ser arrebatado aos céus, no deserto, onde seria sustentada durante um tempo e metade de um tempo, ou seja, são tempos proféticos, ou seja, um tempo, tempos e meio tempo é o que? 3 anos e meio, já expliquei isso. Fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Sabemos que essa serpente aqui é o diabo, né? Então o diabo está dizendo, ó, então a serpente fez jorrar da sua boca água. É uma água literal que ele vai jorrar? Não. Que água é essa que a serpente, o diabo, está jorrando aqui? Apocalipse 17 explica. Apocalipse 17, versículo 15 vai dizer: então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando o texto está dizendo, então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher, está dizendo o que é? Que o povo ímpio, né, povos, línguas, tribos e nações, vai perseguir a igreja. Para alcançar a mulher o que é? A igreja, e arrastá-la com a correnteza. Aqui tem a ver com doutrinas também, está aqui linkado os falsos profetas aqui também, como essa água que está jorrando da boca da serpente, ou seja, engolindo o rio, engolindo povos, línguas, tribos e nações ímpias. São as pessoas ímpias. O dragão irou-se contra a mulher, ou seja, contra a igreja, e saiu para guerrear contra, presta atenção, contra o restante da sua descendência. Então você vê que Deus está separando aqui a igreja. Uma parte foi levada para o deserto e a outra parte ficou. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Entenderam?
Então você vê que aqui nesse texto, Deus está dividindo a igreja em duas partes. Dois ministérios. O ministério de Moisés e o ministério de Elias. Um conduziu o povo para o deserto, Moisés. E um foi morto, teve a cabeça degolada. Na verdade foi João Batista, né, que teve a cabeça degolada. Mas o próprio Senhor Jesus vai dizer que Elias já veio, falando de João Batista. Ou seja, o ministério de Elias passou para Eliseu, foi passando para os homens e recaiu até João Batista. Então, João Batista também cai na profecia, quando você tem que estudar Apocalipse. E João Batista ele teve a cabeça degolada, ou seja, a igreja sendo morta. O povo do anticristo vai vir da onde? Do islamismo, lá do povo do Oriente Médio, cuja lei é a Sharia. Eles têm o costume de degolar a cabeça dos cristãos e de muitos que não se convertem ao islamismo. Está vendo que está tudo conectando. Mas é um outro estudo. Vamos continuar a leitura aqui. Vamos para outro texto. Pessoal, outro texto que o nosso Senhor Jesus Cristo ele está se colocando como uma águia. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 10 ao 12. Preste atenção. O Senhor Jesus ele vai se colocar como uma águia, fazendo conexão com aqueles textos que eu li. De Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Êxodo 19, do 13 ao 4. E Apocalipse 12, do 13 ao 17. Olha o texto. Numa terra deserta, ele o encontrou numa região árida e de ventos uivantes. Aqui já está falando numa terra deserta, aqui já está falando para o futuro. Uma parte da igreja que foi levada para o deserto. Lá em Apocalipse, aquele texto que eu acabei de ler, se conecta com esse texto aqui, de Deuteronômio. Aqui é a igreja já no deserto, sendo livrada, uma parte dela, junto com as nações que deram ouvido à igreja. Tem que ter isso na mente. Você lê o Antigo Testamento. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Lembra que o Senhor Jesus fala disso, referente à igreja? Que nós somos como a menina dos olhos dele? Como a águia que desperta a sua ninhada, ó. Como a águia que desperta a sua ninhada. Desperta o quê? Para a guerra. Aqui é a igreja já com o corpo glorificado, é despertada para a guerra, para guerrear contra o anticristo e seu exército. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estranho o ajudou. Entenderam? Então essa profecia aqui é para o futuro. Se conecta com Apocalipse 11, das duas testemunhas. Se conecta com Apocalipse 12, aquele texto que eu li. Entenderam? Mais uma vez, você não pode estudar as profecias desprezando os profetas, jamais. Você está entendendo o tanto de revelação que vocês perdem? Então, ó, tem que ter entendimento na palavra. Agora, vale ressaltar, ler novamente aqueles textos de Apocalipse, para vocês verem como é que está entrando em conexão com esses textos dos profetas, né? Os textos do Antigo Testamento. Então vamos lá, aquele texto que eu já li, Apocalipse capítulo 12, versículos 13 a 17. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Eu vou explicar isso aqui de novo, né, porque eu já expliquei. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo e metade de um tempo, 3 anos e meio, a primeira metade dos 7 anos. Fora do alcance da serpente. Então, vocês estão vendo aqui que Deus está dividindo a igreja em duas partes. Uma aqui está sendo levada para o deserto. Então a serpente fez jorrar da sua boca água, como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Já expliquei isso, né? A água aqui são povos, línguas, tribos e nações ímpias que estão perseguindo a igreja.
Deus abriu um buraco e engoliu esse povo. A terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca e engolindo o rio, que são povos de nações, que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Agora é outra parte da igreja. Uma foi levada para o deserto, foi livrada da mão do anticristo, de Satanás. A outra parte não vai ser livrada. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis aos testemunhos de Jesus. Aqui se inicia o quê? A outra parte dos 3 anos e meio, para completar os 7 anos. O ministério do anticristo. Agora vamos para Apocalipse 11, o tão temido Apocalipse 11, que é pregado erradamente por muitos pastores, teólogos, né? Se diz o bambambam, mas está pregando tudo errado. Apocalipse 11, versículos 1 ao 13. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Foi dado aos gentios o pátio exterior, porque é lá que o povo de Deus vai morrer. O que foi dado aos gentios? Porque a grande parte dos judeus não vão crer. Tem judeus aqui pregando? Tem, porque fazem parte das 2 casas de Israel, judeus e gentios. Efraim e Judá faz parte, mas é uma parte pequena. A grande massa são gentios, e a grande massa não crê, a grande massa dos judeus. Então foi dado a quem? Aos gentios. Por quê? Porque os judeus não querem crer no Messias. Então eles vão passar por isso, pela grande perseguição. Assim como a igreja também. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Se calcular 42 meses, vai dar 3 anos e meio. Entenderam? Por isso que eu estou falando que é 3 anos e meio. Porque 42 meses, um ano tem 12 meses. Se você multiplicar 12 vezes 3, e você acrescentar mais 6 meses, vai dar 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses. Faz a conta aí que vocês vão ver. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1262 dias, vestidos de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras, os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizados. Aqui, pessoal, isso daqui é muito importante para provar o que eu falei referente ao ministério de Moisés e Elias, que vai estar sobre a igreja. Aqui está dizendo, ó, estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Qual o tempo que eles vão estar profetizando? 3 anos e meio. Ele tem poder para transformar a água em sangue. Ó, fechar o céu, se você estudar sobre Elias, você vai ver que o profeta Elias, ele fechou o céu durante 3 anos e meio. Tiago, o apóstolo Tiago fala sobre isso. Que o profeta Elias, ele fechou o tempo, fechou os céus, e a terra não choveu durante 3 anos e meio. Essas coisas estão sendo replicadas aqui em Apocalipse, o mistério dele. E também está dizendo, ó, que tem poder para transformar água em sangue. Quem que transformou água em sangue? Não foi Moisés? Ele não bateu o cajado na água lá no Egito e transformou a água em sangue? Então você está vendo, replicando o ministério de Moisés e o ministério de Elias sobre as 2 testemunhas. E quem são as 2 testemunhas? Eu te falei, uma porção do povo judeu e uma porção do povo gentil convertido no Evangelho de Cristo, ou seja, a igreja, do tempo do fim, que não vai estar dormindo.
e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quem enviou pragas sobre a terra? Foi Moisés? Aqui, as coisas se replicando aqui no fim dos tempos. Está vendo o ministério voltando a acontecer? O ministério desses dois profetas, Moisés e Elias, nas duas testemunhas de Apocalipse 11, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. Então, pessoal, o texto estava dizendo que durante 3 anos e meio ninguém pôde fazer nada contra a igreja. Foi aquilo que eu já expliquei anteriormente. O anticristo vai fazer uma aliança com todo mundo, uma aliança de paz, aspas, né, durante 7 anos. E durante esses 7 anos, durante os primeiros 3 anos e meio, ou seja, metade da semana, ninguém poderá tocar na igreja. E a igreja fará todas essas coisas que eu acabei de ler aqui, o ministério de Moisés e Elias. Quando terminar esses primeiros 3 anos e meio, o que vai acontecer? Aí sim, Deus vai dar autoridade para Satanás, por meio do anticristo, fazer guerra contra a igreja. Aí agora vem a outra parte. Ó. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, ou seja, terminou os 3 anos e meio, os primeiros dos 7 anos, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, na verdade são 3 dias e meio proféticos aqui, são 3 anos e meio. A segunda metade, para finalizar, 7 anos dividido por 2 é o quê? 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Primeiro 3 anos e meio é a igreja fazendo esses sinais e maravilhas, e os outros 3 anos e meio é o povo da besta, e o anticristo fazendo falsos sinais para enganar toda a terra. Ele vai enganar a muitos, não todos, mas a muitos. E muitos vão colocar a marca. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres, né? O povo vai aclamar, vai adorar que a igreja seja morta, seja perseguida. Eles vão adorar, vão fazer festa, vão trocar presentes, comemorando a morte da igreja. São os que vão colocar a marca da besta, né? Daqui já estão com a marca, já estão selados já pelo anticristo. E não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Você lembra daquela palavra que diz? E tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E tudo que for desligado na terra será desligado no céu. E que liga aqui, liga lá. A oração e jejum dos santos. Entendeu? O povo de Deus que clama a Deus, ora, e os anjos derramam as taças do Apocalipse. E acontece todas aquelas catástrofes que está aqui em Apocalipse. Mas é a própria igreja que vai fazer essas coisas. A igreja vai clamar, vai orar e os anjos vão fazer todas essas coisas. Mas depois dos 3 dias e meio, passou os primeiros 3 anos e meio. Passou os segundos 3 anos e meio, fechou 7. Aqui o que acontece? Acabou o reinado do anticristo. Os 7 anos que ele selou. Agora é arrebatamento. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé. Ressurreição. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. Arrebatamento. Então você vê na sequência: ressurreição, voz, subam para cá, arrebatamento. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Você vê aqui que muitos vão olhar e vão crer. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto.
Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus, se arrependeram. Foram salvos, não se arrependeram. Esses não colocaram a marca, tá? Deixando bem claro, colocou a marca já era. A marca da besta. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Pessoal, agora vamos para Mateus 23, do 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha que reúne os seus pintinhos. Aqui, as duas asas da grande águia, aqui de novo, só que em forma de galinha. Aqui o Senhor se apresentando como uma galinha que ajunta os seus pintinhos. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. O bendito é o que vem em nome do Senhor. É o que vem o que? As duas testemunhas, a igreja. Os gentios, uma parte dos judeus, pregando o evangelho, agora que eles vão crer, que eles foram levados para a Babilônia. Foram cercados, Israel está toda cercada pelo governo anticristo. Agora que eles quebraram a cara, que o Messias do qual eles tanto esperam, na verdade é o anticristo, quebraram a cara, agora que eles vão aceitar que o Cordeiro, o Senhor Jesus que morreu na cruz por nós, é o único verdadeiro Messias. Aí eles vão crer. Ó, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Estão bem dizendo o povo de Deus. Agora eles estão crendo. Então vocês veem que a dureza do povo judeu e do povo atual aqui também, né, de muitos gentios, é tão grande, mas tão grande, que eles tiveram que serem levados cativeiros para a grande Babilônia, né? Quebraram a cara com o anticristo para reconhecer o Senhor Jesus como seu Deus, como o seu Messias. Vai ter que tudo isso acontecer para eles renunciarem, aceitarem que quebraram a cara, matando o seu próprio Salvador, o seu próprio Deus, que é o Senhor Jesus. Tem que acontecer tudo isso. Então, vamos para Salmos 91, do 1 ao 16, o famoso Salmo 91, que muitos também pregam erradamente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas. Ó, de novo, Deus está usando a figura de penas aqui. Águia. Né? Águia. Águia ou aquele texto anterior que eu li, né? Que ele se coloca como a galinha que ajuda os seus pintinhos. Mas aqui ele está colocando expressamente como as duas asas da grande águia, aquele texto lá de Apocalipse 12. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Ou seja, serão levados para o deserto, né? Que eu já expliquei. É esse que o texto está se referindo. Salmo 91. A fidelidade dele quem? Do Cordeiro, do Senhor Jesus. Será o seu escudo protetor. Por quê? Porque o Senhor Jesus não falha. Se ele prometeu que vai nos salvar, é porque ele cumpre com a sua palavra. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Falando aqui do anticristo. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Falando aqui tudo do povo do anticristo aqui, proclamado. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Aqui, pessoal, esse texto aqui é contexto de grande tribulação. É contexto de grande tribulação. Está acontecendo uma grande guerra no mundo. É por isso que o povo está no deserto e eles estão dizendo, ó, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por que não será atingido? Porque será guardado lá no deserto. Está protegido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios.
O Senhor Jesus voltando e derramando a sua ira sobre aqueles que colocaram a marca da besta. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Aí muitos podem ficar embaralhados e pensar assim, ué, mas o anticristo não vai fazer guerra contra a igreja? Então por que está dizendo que nenhum mal atingirá e desgraça alguma chegará à sua tenda? Porque se nenhum mal atingirá e nenhuma desgraça chegará à sua tenda, então está falando da parte do Senhor Jesus. Deus derramará a sua ira não sobre a igreja, derramará a sua ira sobre o anticristo e todos aqueles que colocaram a marca da besta, não sobre a igreja. Por isso que está dizendo, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Nenhum mal o quê? Da parte de Deus. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Por que está tenda? Porque o povo será levado para o Egito, vai viver em tendas. O povo vai construir tenda, como foi lá em Êxodo, quando o povo foi levado lá para o deserto. Não ficou todo mundo vivendo em tendas? Isso deve acontecer também no fim dos tempos. Porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Tropeçar em alguma pedra aqui é o quê? É a pregação dos falsos profetas, tentando enganar a igreja. Aqueles que estiverem firmados na palavra de Deus, não vão tropeçar na pedra. Você lembra que, da mesma forma que o Senhor Jesus ele passa a ser uma pedra de tropeço sobre todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus, todos aqueles que dão ouvidos ao anticristo, eles também tropeçam na pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisará o leão e a cobra. Está lembrado daquele texto de Salmos 101? Já estou aqui em Salmos, vou lá. Salmos 111, né? Salmos 110, versículo 1, vai dizer assim: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. Ou seja, o texto está dizendo, Deus Pai falou através da boca do rei Davi, uma profecia que o Senhor Jesus ele pisaria nos seus inimigos. O Senhor Jesus faria dos seus inimigos um estrado para os seus pés. E se está falando de Cristo, está falando da igreja. Não é somente Cristo que vai pisar na cabeça da serpente. Vai ser Cristo e a igreja também. Por quê? Porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Tudo o que acontece com Cristo, acontece conosco também, o corpo de Cristo. Se Cristo pisa na cabeça da serpente, nós também pisaremos. Por isso que está dizendo aqui, ó, no Salmo 91. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. É a profecia que se conecta, uma profecia que foi lançada lá em Gênesis, capítulo 3, do 14 ao 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso o que? Enganou Eva? Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus lançou uma profecia aqui, que vai se cumprir lá no fim dos tempos. Se cumprir em Cristo na cruz do Calvário, se cumpriu em parte, mas vai se cumprir, finalizar a conclusão da profecia lá no fim dos tempos, com a igreja. Cristo, né, pisando na cabeça da serpente e das serpentes também, porque está dizendo descendência da serpente, se é descendência da serpente, tem as serpentes, plural. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei,
e lhe mostrarei a minha salvação, que é Cristo. Lhe mostrarei a minha salvação, lhe mostrarei o meu Yeshua, a salvação, o Salvador. Então, você pode perceber que a Bíblia não é um livro que trata somente de assuntos religiosos, como muitos falam. A Bíblia traz respostas sobre assuntos complexos relacionados à ciência, física, geografia da Terra, geopolítica, matemática, etc. Então, você percebe que existe sim uma distinção entre a ciência terrena e a ciência do reino dos céus. A ciência humana é terrena e diabólica, pois Satanás colocou as suas mãos imundas nela. A ciência terrena envolve idolatria, mentira, suborno, corrupções, bruxaria, feitiçaria, assassinato, que vai desde abortos até tráfico de órgãos, envolvimento, sequestro e todo tipo de paganismo, envolvendo sacrifício humano. A ciência do reino dos céus, como podemos observar, ela tem uma porção espiritual e uma porção literal. Ela visa nos dar entendimento sobre os assuntos relacionados aos céus e à terra. A ciência do reino dos céus nos traz esclarecimento sobre todo o tipo de mentira que nos foi imposto neste mundo, desde o formato da terra até a vida após a morte. Então, se ignorarmos a luz da Bíblia, na hora de sanarmos as nossas dúvidas acerca de tudo que há nos céus e na terra, somos os mais tolos dos homens, pois ignoramos Apocalipse 12:9, onde o apóstolo João nos alerta dizendo: ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. E o mundo segue seduzido por Satanás, pois amaram mais as mentiras deste mundo do que a verdade do Senhor Jesus, que está composta na Bíblia. Então, pessoal, por isso é só. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Vou terminar o vídeo então aqui mostrando um panorama aqui, ó, para vocês. Olha só que lugar top. Isso tudo é o que o nosso Senhor Jesus criou, ó. Olha que maravilha. Ó, aquele sol que representa o sol da justiça, que é o Senhor Jesus. E a luz que emana dele, que nos traz vida. Entendeu? Tudo isso, todas as coisas visíveis, representam as coisas invisíveis, né? O Pai se revela, o Pai que é invisível, se revela através do Filho que é visível. Entenderam? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse visual maravilhoso. E até a próxima. Que o Senhor nos abençoe cada vez mais. Amém.